E você citou, né, a questão da nossa história aí, a questão das mulheres, né? O parto com outras mulheres, né, junto, um evento feminino, né? Que eu acho que essa é uma questão aí que tem tudo a ver com a nossa discussão do coletivo Rosa Luxemburgo, que tem a ver com essa questão do coletivo e da questão de quebrar essa coisa das mulheres, né? A gente tem um movimento machista que fala o seguinte, que assim, tipo assim, um homem trai a esposa, aí a mulher vai lá para brigar com a amante do cara. Mas assim, a amante do cara não é nada sua. A amante do cara não é nada sua. Quem é seu marido é o cara, ele que te deve explicações. Né? Então, isso é uma forma de colocar a mulher contra a mulher, porque juntas temos muita força. Né? Tem um livro que eu gosto muito que chama Caliban e a Bruxa, que é da Silvia Federici, e ela faz uma retrospectiva do surgimento do capitalismo, e aí ela coloca um foco na pesquisa dela com relação ao corpo feminino, né? E aí tem uma parte que ela conta, e aí ela fala especificamente iniciando lá na Idade Média, na Europa, né? Mas para aqui, para a gente da colonização, vem outras coisas, né? Mas que esse foi uma estratégia, né? A própria caça às bruxas. Isso é porque existia movimentos comunais, né? De administração de comunidades de forma coletiva. E aí as mulheres extremamente centrais nesse processo, né? Porque eram as mulheres que estariam juntas, que dividiam os cuidados das crianças pequenas, que lavava roupa junto, que cozinhava junta, plantava junta. Essa é uma força que a gente precisa resgatar muito fortemente. E aí aproveitar para introduzir o assunto da educação perinatal de base comunitária, que é um dos meus focos de trabalho e que eu tenho uma paixão enorme, assim, que é onde eu vejo um lugar de transformação social mesmo, assim. Porque, enfim, a gente está falando aqui, são muitos desafios, muitas coisas precisam acontecer. Esses profissionais precisam ser melhor qualificados, a gente precisa ter mais dinheiro, a gente tem que ter dinheiro para fazer casa de parto, precisa formar mais obstetrizes, tem muito o que fazer, né? Mas uma parte muito importante é sobre como nós, sociedades, lidamos com essas mães, né? Com essas mulheres que estão gestando, com essas mulheres que estão parindo, a responsabilidade que a gente divide nisso, né? Porque quando você vai entrar nesse universo, e quem já viveu sabe, a influência dos pitacos, né? Da opinião de todo mundo é especialista e todo mundo fala. É essa mesma energia que faz a enfermeira também dar um palpite. Por que você tá aí gritando de dor? Por que você tá chorando? É só uma cesárea. Que faz isso, né? Da gente ter uma abordagem menos empática com as mulheres. E nessa ideia, né, da gente formar e fortalecer melhor esse coletivo, é importante a gente tratar do nascimento, né? E compartilhar essas informações, né? Compartilhar essas informações com homens, agradeço os homens presentes, porque precisam assumir com mais propriedade, mais responsabilidade esse lugar, né? De gestores e de trabalhadores reprodutivos também, né? Porque quando a gente vai estudar, a gente entende também que isso é um trabalho reprodutivo. É um trabalho reprodutivo não remunerado, que não está sendo remunerado, então que a gente está sendo explorada ao fazer ele, né? E que, apesar da gente ter muito forte essa cultura de competição, né? Acaba que no frigir dos ovos, ali na realidade, quem socorre quando precisa é a mãe, é a avó, é a tia. No final das contas, quem está ali para socorrer quando precisa ainda são mulheres, né? Então, da gente ter mais propriedade desse lugar e dessa força, que é uma força assim, de transformação. E aí, que é uma coisa que eu queria falar também, já para ir finalizando, que é buscar isso, né? Existem muitos coletivos de educação perinatal, existem muitos coletivos de doula, muitos coletivos de mulheres, de lutas de mulheres que se posicionam e estão presentes. Importante também a gente estar presente nas organizações municipais do SUS. O SUS ele funciona com as conferências nacionais, com as conferências estaduais, ele funciona com os conselhos municipais,
que é onde o povo, né, a sociedade pode ir lá colocar as demandas. E nesses espaços é importante da gente ocupar também, e ocupar com essa consciência, né? Não é só a mulher que tem que ir cobrar luta e atualização profissional ali de um hospital do município, né? São homens também, né? São pais, são irmãos, que a gente tem que resgatar essa noção, porque é um lugar, é um espaço muito vulnerável, né? A gente falou sobre a vida, a experiência de mulheres negras, né? É um foco muito grande desse projeto de extermínio, né? Então a gente tem que estar muito atento, porque são vidas, são pessoas que estão se perdendo, né? Grande parte das mortes, a gente tem quantidades preocupantes, assim, uma porcentagem preocupante de morte materna e morte neonatal por causa evitável, simplesmente por racismos, por violência obstétrica, por machismos, por irresponsabilidade. Então, a gente tem que levar essa discussão para um lugar mais coletivo mesmo, tem que falar, e porque como vai ficando esses assuntos dentro de casa, né? Igual muitos assuntos com relação à mulher, acho que isso também foi uma estratégia, né? De colocar, de formar a sociedade dessa forma, né? Então, a gente tem que assumir, tem que falar mesmo, tem que denunciar, tem que buscar se informar. As mulheres que estão gestantes, elas podem procurar fazer um plano de parto, apesar da gente não ter legislação que garante assim o respeito, é sim um documento importante, é assim um documento que pode ser usado depois num processo, né, numa questão legal, apesar de que muitas mulheres escolhem não denunciar porque é uma outra, né, uma outra luta, um outro desgaste, mas que é importante, que já tem acontecido, assim, profissionais que têm atendido, né? Às vezes ele estava com uma coisa, mas aí vê o plano de parto, fala, eu não quero episiotomia, tá lá escrito, assinado. Às vezes isso faz ele pensar duas vezes, né? Às vezes ele faz ele olhar para aquela mulher, né? Ou pelo menos entender que aquela mulher é uma mulher com consciência dos próprios direitos, que ela tem consciência do que ela está passando e do que ela não quer passar. Então, é muito importante para sempre que a gente tem uma mulher gestante, apesar de ter cuidado, né? Cuidado com palpite, cuidado de, de quando a gente vai abordar uma mulher, né? Porque aí chega em outra pauta, né? Que às vezes a gente trata o corpo feminino como um corpo público, né? Então, o corpo da gestante, aí todo mundo chega lá e quer colocar a mão, e já quer perguntar de quanto que tá, e se é menino, e se é menina, e se é aquilo outro. Então, né? Vamos ter noção. Mas é importante também dar aquela ideia. Ah, você já procurou um plano de parto? O SUS, o site do SUS, ele disponibiliza um modelo gratuitamente, que é um ótimo modelo. E aqui, estudando aquele plano de parto, já vai te dar vários caminhos para você pesquisar, para você procurar alguém que sabe mais. E aí os grupos que eu vejo com mais força mesmo são os grupos de mulheres, de doulas, de educadoras perinatais, de obstetrizes, de enfermeiras obstetras, que, que informam, né, que fazem esse trabalho mesmo de informar.